bem, meus queridos irmãos, primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo de número 1, versículo de número 10, está escrito assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que diga todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão. Antes, sejais unidos e o mesmo sentido e o mesmo parecer. O versículo de número 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e outro de Apolo, e outro de Cefas, e outro de Cristo. Amém. Sincero. Eu não vou alongar aqui a minha fala, eu quero ser muito sucinto. Quero resumir a minha fala bem sucinto, muito objetivo, né? O texto bíblico que é propício para nós nesta noite, que vamos comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. É muito propício para nós. No momento, a igreja de Corinto, existiam alguns problemas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era formada por 4 personalidades, 4 comportamentos, como assim você quer entender: forte, fraco, menino e carnal. E também os irmãos de Corinto, eles tinham assistido Pedro pregar, eles tinham ouvido Paulo pregar. Então alguns dos irmãos optam para ouvir Paulo, e outro dos irmãos, outro grupo dentro da igreja, opta por ouvir Pedro. Então havia entre eles uma situação e um estava dividido para um lado e outro para o outro, né? Então a Bíblia diz aqui, olha como é tão profundo. Aleluia. Rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que diga a todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão. Antes sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Glórias a Deus. Porque os irmãos, a igreja precisa estar unida, né? Santo Deus. Porque Cristo não está dividido. Paulo chegou a dizer: escuta, eu estou sabendo isso aqui pela família de Cloé. Havia uma família rica na época que levava as informações para Paulo a respeito da igreja de Corinto, a igreja que Paulo tinha instituído em suas viagens missionárias. Então ele faz um apelo muito profundo: rogo, porém, irmãos, que digam todos uma mesma língua, que olhem todos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Aleluia! É um apelo profundo de Paulo, porque os irmãos, existia entre eles essas características. Um opinava, gostava de Paulo. Olha, Paulo depois de Cristo é o Paulo, né? Paulo. Outros gostavam de ouvir Pedro e outros Cefas. Então tinha o grupo de Cristo, o grupo de Paulo, e o de cada estava eles divididos. Meu Deus. E essa não era a vontade de Deus, e não é também na atualidade. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. O próprio apóstolo São Paulo, em suas palavras, diz que a igreja é o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça. Cada um de nós somos membros, e nós juntos aqui está o corpo, porque tem vários membros. E se o membro estiver fora do corpo, ele não vai resistir. Como disse Jesus em João 15: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, ele que cuida. E a vara que não está em mim vai se secar, e a que está em mim vai ser cuidada, podada, e ela vai produzir muitos frutos, porque sem mim nada poderei fazer. A igreja, ela é o corpo. Eu sou membro, você é um membro, ele é um membro. E quando junta todo mundo, forma um corpo. E ele é a cabeça. E quem manda no corpo não é o pé, não é a mão que manda no corpo, é a cabeça. Aleluia! Ô glória! Aleluia! Esta noite estamos aqui reunidos. Eita, meu Deus! Ele é que manda.
Ah, tá, pai. Diz que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada foi feito. Aleluia. Então essa é a razão que estamos aqui nesta noite, fazendo esta celebração de ter o privilégio de participar do corpo e do sangue de Jesus. Olha que interessante. Eu sou um pouco idoso, mas eu tenho uma mente muito focada. O menino leu aqui acerca de Abraão e Isaac. Quando vai Isaac, ali é uma tipologia. Abraão ali está tipologicamente representado como Deus. Isaac tipologicamente como Cristo, que ia morrer sem ter nenhuma culpa, apontando para Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Para nos dar o privilégio de estarmos aqui nesta noite, todo mundo feliz, dando glória ao nome de Jesus. Aleluia, Deus. Então, queridos irmãos, me deixa aqui completar o meu raciocínio. Eu vou ser muito prático, muito rápido, para não ser cansativo com ninguém. Em João capítulo 17 e o versículo 17 está escrito assim: João capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 19: e por eles me santifico. É Jesus falando. E por eles no plural, os discípulos, e por eles me santifica a mim mesmo, para que também eles no plural seja santificado na verdade. O versículo 21: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu nele, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste a mim. Olha a oração de Jesus fazendo um pedido a Deus, pedindo a santificação dos discípulos, a unidade deles, que eles fossem um na proporção que Jesus é um com o Pai. Todavia, o que Deus quer é a unidade. Aleluia. É o grupo juntos, sem ter um vai para um lado. Não. É a vontade dele que sejamos todos um só nele, para que o mundo creia. Olha que coisa tão linda. Santo Deus. Lá no Salmo que as pessoas gostam de ler muito, o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre sobre a sua barba e não cai nem a gotinha no chão, para os seus vestidos. Porque é como para o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oh, quão bom! Aleluia! Como é bom, como é suave a união do povo de Deus na terra, para que o mundo creia. Isso faz as pessoas acreditar que ali tem um povo de Deus unido, fazendo a vontade de Deus, e assim vai brotar fé neles. Aleluia! É muito importante isso aqui. Olha que coisa linda, né? Que coisa tão maravilhosa é a Bíblia Sagrada, que tem nos ensinado tantas essas coisas tão lindas, tão maravilhosas, para a gente crescer na fé, crescer na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por esta razão que nós aqui estamos celebrando a Deus por esse momento tão importante. Nós vamos ver também lá em Efésios, capítulo de número 4, que fala sobre a unidade da fé. A unidade de tudo quanto Deus quer, assim como Ele disse, como Jesus disse para os seus discípulos, que Ele, o Pai, era um e que Ele queria que os seus discípulos também fossem um como Ele, assim como o Pai. Que coisa tão linda. Também em Efésios, Paulo escrevendo essa carta aos Efésios, capítulo 4, versículo número 4, vai falar também de um corpo, de uma unidade. De um corpo, de uma unidade, porque não pode o membro estar fora do corpo. Ele não vai subsistir, ele não vai viver fora do corpo. Ele tem que estar no corpo. Se, por exemplo, acontecer alguma coisa para cá
e não ter oxigênio para cá, isso aqui vai morrer. Esse dedo morre. Se não mandar o oxigênio aqui, para esses dedos, esse dedo morre. Aí o médico vai cortar, porque está sem movimento. Isso aqui é um membro do meu corpo, eu literalmente falando. Eu preciso do oxigênio. Se o coração não bombear para cá, o oxigênio com o sangue, isso aqui vai morrer, vai ficar preto. Já viu isso aí? Aí vai ter que cortar, porque está sem vida. Está sem vida o oxigênio que nós respiramos. Espiritualmente falando, o Espírito de Deus que nos dá vida. A Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus se movia já sobre a face das águas. Ele veio dar vida para nós e vida com abundância. Essa vida feliz que o irmão pregou aqui. Eu me alegro com o Salmo 122, que o irmão pregou aqui, dizendo: olha a alegria nossa de estar aqui nesta noite, que anteriormente nós não tínhamos, mas hoje nós temos. Aleluia! Olha que coisa tão linda. Aí o versículo número 3 da leitura que a gente lê. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Não. Não fomos, Paulo dizendo, não foi, Paulo estava dando toda a ênfase a Cristo, que quem morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores, da qual eu era um deles, foi Jesus. Aleluia. Nós só estamos aqui nesta noite porque Cristo foi a cruz do Calvário. Não nenhum de nós estamos aqui nem em lugar nenhum. A razão de estarmos aqui é porque Cristo pagou muito caro por você, por mim, por todos nós. Jesus pagou um alto preço, dando a sua vida, entregando. Não foi o diabo que matou Jesus, irmão. Não foi o diabo que matou Jesus. O nosso Jesus não é fraco, o diabo vai matar ele. Aleluia. Foi ele que se entregou. Foi ele que se entregou e disse: Pai, está tudo consumado. Ou seja, tudo está pronto. Já vi todas as coisas. Já está tudo pronto, Pai. Foi Jesus que se entregou às acusações que fizeram, falaram que ele tinha feito mutim, levaram lá para as autoridades romanas da época. Aí passou para o outro, disse: mas eu não vejo crime nele, o que eu tenho que fazer com ele? Aí manda para o governo de Roma. Esse negócio a gente tem que passar para a autoridade romana, deliberar o que vamos fazer com Jesus. E um ficava passando para o outro, porque ninguém achou culpa nenhuma em Jesus. Mas tinha que acontecer, porque se Jesus não vai à cruz, a gente não estava, Jesus, nem ninguém tinha vida. Só Deus. Né? Então, por conta disso, Jesus se entregou por nós. Se entregou. Tem gente que fica dizendo, por exemplo, o diabo, você não sabe nem é. Não. Mas o nosso Jesus não é fraco assim, não, com alguém pensa. Aleluia. Ele é maravilhoso, ele é bom. Ele que sustenta todas as coisas do universo. O universo que a gente enxerga com esses olhos, tudo é sustentado por Jesus Cristo. Foi ele que fez todas as coisas. A Bíblia diz. O João começa escrevendo o seu evangelho, dizendo que ele fez todas as coisas. Fez tudo, no princípio tal, fez tudo. Tudo foi ele que fez. Aleluia. E fiz nós também para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, olha que coisa linda. Aí Paulo disse: olha, meus irmãos, a respeito de vós, me comunicado pela da família de Cloé. Era uma família, na época de Paulo, que tinha poder aquisitivo e que tinha escravos para os seus serviços. Nesta época existia pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinha escravo, era dono de alguém, comprava para trabalhar como escravo para ele. Aí então a Chloe mandou um dos seus escravos ir lá em Corinto, ver a situação da igreja e levar o relatório para Paulo. Aí Paulo vai de pronto, o Espírito Santo usando o apóstolo São Paulo, dizendo: rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que diga a todos uma mesma coisa. Olha que lindo. Paulo fazendo um apelo muito profundo para que os irmãos
vivesse em união, porque é bom e é suave e é agradável e traz vida para nós, é viver em união, porque nós fazemos parte todos do mesmo corpo, e Cristo não está dividido. E entre esses irmãos havia esses tipos de pessoas: forte, fraco, menino e carnal. Existiam essas personalidades dentro da igreja de Corinto. Se tinha naquela época, haverá também, não aqui, mas em outro lugar por aí, haverá esses comportamentos inadequados. Mas a Bíblia, ela nos ensina para a gente também ensinar as pessoas, como diz também aqui, 2 Coríntios 5,17. Portanto, agora, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Glórias a Deus. 2 Coríntios 5,17. Portanto, agora, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Agora é tudo novo. Aleluia. Glória. Aleluia. Porque fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. Esta é a nossa perspectiva de fé. Esta é a nossa motivação de estar aqui nesta noite, dando glória ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Porque só Deus pode fazer isso. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo, e hoje nós temos aqui a vontade de Deus, de Jesus Cristo orando, lá em João 17, para que a sua igreja fosse unidos, para que o mundo venha entender que a igreja na terra é a embaixada de Cristo celestial na terra, fazendo a vontade dele. É a embaixada de Deus celestial na terra, é a igreja que está aqui na terra. Quem é a igreja? Somos nós juntos. Eu sozinho sou um membro, você sozinho é um membro, mas quando nós se reunimos, aí forma o corpo, e somos a igreja que é a embaixada celestial de Cristo aqui na terra, para transmitir ao mundo essas verdades divinas, que só quem salva é a verdade absoluta. Como disse Jesus, né? Como disse Jesus, creia na verdade e ela vos libertará. João 8,32. Creia na verdade e a verdade vos liberta. Quem é a verdade? Sou eu? Não. Aleluia. Nem João falou que era verdade. Alguém foi interrogar João: quem és tu? Profeta? Não. Quem és tu? Também não. Quem? Eu sou apenas a voz que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, direitai as vossas veredas. Porque na verdade quem tem esses comportamentos, amados irmãos, ele nunca disse que tem, né? Mas graças a Deus que Deus é bom, e Ele tem nos abençoado com essas bênçãos, e nos cada momento, cada amanhecer, a nossa perspectiva aumenta. A graça de Deus aumenta sobre nós, e o nosso desejo de sempre habitar com o Senhor. Eu quero encerrar a minha fala aqui.